bem-vindos a uma exploração bem intrigante hoje. Vamos falar dos bonecos Reborn, sabe? Aquelas réplicas de bebês com um realismo que, nossa, chega a ser desconcertante. Mas o material que a gente analisou, chamado Reborns, bonecos, entidades e o vazio emocional, ele sugere que esses bonecos podem ser mais do que, sei lá, silicone e tinta. Aponta que podem virar focos para os nossos afetos, traumas e, segundo essa visão específica, até energias complexas. Então a nossa tarefa aqui é meio que desvendar as camadas dessa perspectiva. Como que essa dedicação intensa a um objeto assim poderia, mesmo sem querer, dar origem a campos de energia ou até entidades próprias? Vamos investigar essa mistura de psicologia e misticismo que o texto apresenta. Olha, o ponto de partida que eles levantam é fascinante mesmo. A ideia é que tratar o boneco com uma devoção muito carregada de emoção, sabe? O ato de dar nome, vestir, ninar, dar presente, isso funciona quase como um ritual contínuo e criaria um campo de energia. O texto até compara essa dinâmica a um servidor astral da magia do caos. Um servidor astral. Que é uma energia elemental criada intencionalmente para um fim, né? Só que a diferença crucial aqui é justamente a falta de intenção consciente na criação. Ninguém sentou e falou, vou criar uma entidade aqui. Entendi. E quais seriam então as implicações dessa criação não ser planejada? Se não tem um propósito definido, nenhum controle, como na magia que você falou. Pois é, aí que o material aponta um certo risco, sabe? Diferente de um servidor mágico que tem um ciclo de vida planejado, essa energia ligada ao boneco é alimentada sem parar, não tem um fim programado. E aí sugere-se que isso pode evoluir para algo tipo um parasita energético ou uma egrégora pessoal. Uma egrégora pessoal. O que seria isso exatamente? Basicamente, uma consciência muito rudimentar que busca só se manter, né? Ela busca sobreviver. E aí pode começar a influenciar sutilmente os sonhos, as emoções do seu criador. O objeto que era inanimado, nessa visão, ele se transforma numa espécie de portal, uma âncora para essa energia. Puxa, que interessante essa perspectiva energética. Mas o material também olha por um viés psicológico, certo? Não poderia ser interpretado só como uma projeção muito intensa de sentimentos não resolvidos, tipo um luto profundo ou uma carência afetiva extrema? Sim, com certeza. E essa análise conecta o fenômeno com o arquétipo junguiano da criança-sombra. O boneco vira um depositário para partes feridas ou rejeitadas da nossa psique, entende? A criança sombra. Isso. Sentimentos de abandono, traumas não resolvidos, aquele luto que a pessoa não consegue processar, o inconsciente encontraria uma forma de se expressar. E como? Através de sonhos muito vívidos, pequenos acidentes estranhos em casa, sabe? Ou aquela sensação persistente de presença ligada ao boneco. É uma linha bem tênue, né? Entre um apego que traz consolo e uma obsessão que já sinaliza essa dinâmica mais complexa e talvez um pouco sombria. Entendi. E como essa energia ou essa projeção, depois que se estabelece, afetaria o espaço físico? O ambiente mesmo? O texto menciona o conceito de forma-pensamento. Exato. A ideia que eles apresentam é que a carga emocional constante e focada dá uma espécie de autonomia para essa forma-pensamento. Ela vira uma impressão energética quali-viva que se alimenta da atenção. E aí tem relatos, né, mencionados no material de pessoas sentindo o clima do cômodo mudar, tendo pesadelos recorrentes com o boneco ou um medo inexplicável de se livrar dele. Nossa! E essa influência, veja bem, não se limitaria só ao dono, poderia afetar outras pessoas mais sensíveis na casa. Isso faz a gente questionar, né, sobre a energia que a gente impregna nos objetos do nosso dia a dia, mesmo sem perceber. Total. E como a cultura pop entra nisso? Porque o material cita exemplos tipo filmes com bonecos que ganham vida, consciência. Será que isso nos condiciona, de alguma forma, a aceitar mais fácil esses vínculos super intensos com o inanimado? Para essas energias ou projeções se ancorarem, sabe? E nem sempre o que ocupa esse vazio é algo totalmente positivo ou controlado pela pessoa. Faz sentido. E tem também o lado comercial que foi apontado, né? Quer dizer, vende-se o recipiente, o boneco em si.
mas é quem compra que investe a alma, a energia psíquica e emocional toda. Exatamente. E as consequências que são descritas a longo prazo envolvem o acúmulo dessa energia, a possível solidificação dessa entidade ou forma pensamento e o criador acabar perdendo o controle sobre essa criação involuntária. O que começou com uma busca por conforto pode virar um fardo, um peso mesmo. Então, o que fazer segundo essa visão? Qual o recado final para quem interage com o Reborn como se fosse de fato real? O recado é a necessidade de consciência. Assim como em práticas energéticas ou mágicas mais formais, o texto recomenda consagrar o objeto, limpá-lo periodicamente, estabelecer limites bem claros na interação. Limites. Sim, limites, dar um propósito definido para essa relação e, o que é crucial, saber como dissolver ou desvincular essa energia se for necessário. Ter uma porta de saída, digamos assim. Entendi. É ter consciência do processo todo. Exato, reforçando a mensagem principal do material. A criação, mesmo quando é inconsciente, ela traz responsabilidade. Projetar energia e afeto sem ter consciência disso pode ter desdobramentos inesperados. Como diz o texto, né? Quem cria sem saber também paga o preço. Isso deixa a gente pensando, né? Se essa dinâmica toda entre objeto, emoção intensa e energia pode acontecer com os reborns, como foi descrito aqui, em que outros objetos do nosso dia a dia, aqueles aos quais a gente dedica um apego forte, projeta tantas histórias e sentimentos? Será que a gente não poderia estar, sem notar, criando também essas âncoras energéticas? Onde mais o nosso vazio pode estar sendo preenchido sem a nossa plena consciência? Fica aí a reflexão.